trabalhar na casa dele como serviçal. Veio como escrava. E a menina trabalhando na casa dele percebeu que ele tinha essa doença, viu a dificuldade dele e comentou então com a patroa dela, dizendo: se o meu patrão, se o meu senhor fosse ter com um profeta que tem lá na minha terra, ele ficaria curado dessa enfermidade dele. A garota falou. Quando ele chegou em casa, a mulher dele disse: olha, essa menina que tu trouxeste para morar aqui em casa, ela falou que lá na terra dela tem cura para a tua doença. Quando ele tomou conhecimento disso, acendeu-se a esperança no coração dele de poder se ver livre das marcas causadas por aquela doença. E diz a palavra de Deus que ele imediatamente, ao tomar conhecimento, nem procurou se informar direito, nem procurou saber realmente qual era a informação que a menina tinha, não procurou chamar a menina para perguntar como era que realmente ia acontecer essa cura. Talvez o orgulho não deixou. Ele se baseou unicamente na informação da esposa. Ele foi perante o rei da Síria, preparou uma comitiva realmente pomposa, alguma coisa de alguém que realmente queria chamar atenção, queria aparecer. Uma comitiva tão pomposa, talvez para intimidar, para chegar no lugar onde ele precisava chegar e mostrar que ele era importante, que ele não era qualquer um e que deveria ser servido pelo fato de estar precisando. E ele pediu autorização do seu rei e pegou aquela comitiva de muitos soldados. Pegou uma carruagem muito bonita que deveria ter. Todo mundo vestido com roupas e com vestes especiais para poder ir junto com ele até em Samaria, para poder chegar lá na sede do Reino do Norte, falar com o rei e pedir que o rei de Samaria resolvesse o problema dele. E ele fez isso, pegou aquela comitiva pomposa, as pessoas muito bem vestidas, nos cavalos mais bonitos, alguma coisa, como diz o outro, para intimidar, para arrasar, para impressionar, para expressar o poder que ele achava que tinha. E quando ele chegou lá com o rei da Síria, ou seja, com o rei de Samaria, ele levou uma carta, e essa carta pedia para o rei curá-lo. O rei olhou e disse: não, eu não curo ninguém não. Eu acho que isso aí deve ser pretexto lá do teu rei para entrar em guerra comigo, porque eu não tenho como curar você. Você vem aqui com toda essa pompa, com toda essa comitiva, para que eu venha curá-lo, mas eu não tenho como curar. Eu acho que isso aí é somente pretexto do seu rei para poder entrar em guerra com a gente, porque nós não temos condições, eu não tenho condições de curar você. Havia na cidade um profeta chamado Eliseu, mandou avisar lá, disse: olha, vai lá e diga que ele pode ser curado, para que ele saiba que haja Deus em Israel. Alguém foi lá e explicou para ele que ele deveria ir para um determinado lugar, porque lá ele ia encontrar alguém que ia curá-lo. E ele saiu e foi com toda a sua comitiva para um lugar afastado à beira de um rio, no lugar onde o profeta realmente tinha marcado com ele. Só que ele imaginava assim: eu vou chegar lá, esse profeta, quando tomar conhecimento que sou eu, o general Naamã, ele vai vir correndo me atender, vai vir correndo para poder me dar o que eu estou querendo. Eu acho que ele vai ficar realmente apressado, impressionado e disposto a fazer qualquer coisa por mim, quando ele souber que eu estou lá, que vou até ele para falar com ele. E quando ele souber que quem está falando com ele é o general Naamã, eu acho que ele vai imediatamente me atender e resolver logo o meu problema. E ele foi para o lugar indicado na beira do rio. Só que quando ele chegou na beira do rio, Deus começou o processo de tratamento. Diga glória a Deus. Sabem por quê? Porque Deus não abençoa o orgulhoso. Ele precisa primeiro tratar a pessoa. Precisa quebrar o orgulho da pessoa. Depois então que ele quebra o orgulho, que a pessoa realmente fica humilde, humilhado diante dele, é aí que ele vem com a bênção. Mas a bênção não chega na vida de pessoas orgulhosas. A bênção de Deus não chega na vida de pessoas arrogantes. Ela só chega depois que a pessoa se liberta da arrogância. Depois que a pessoa deixa ser quebrado dentro de si o orgulho. Aí então isso abre precedentes para que Deus venha abençoar e venha dar à pessoa aquilo que a pessoa está querendo. E Deus então começou o tratamento.
Ele chegou lá na beira do rio, no lugar marcado, e a primeira coisa que ele teve que fazer foi esperar. Ele jamais esperava. Ele era um general respeitado. E ele teve que ficar lá parado, sem saber o que fazer, esperando um profeta que poderia ir até ele, para poder curá-lo da maneira como ele foi informado. E ele ficou lá esperando, imaginando que o profeta ia chegar, e as horas passando, e o profeta não chegava, e ele cansado de esperar, de repente chegou alguém. Chegou um garoto, viu aquele pessoal todo, o garoto se aproximou e perguntou: quem é o general Naamã aqui? Isso já era difícil para ele, porque todo mundo conhecia ele, mas o garoto não conhecia. Para o orgulho dele, para a vaidade dele, aquilo era algo insuportável. O menino chegou e disse: quem é o general Naamã? Ele parou e disse: sou eu. Ah, é o senhor? Pois olha, o profeta mandou dizer ao senhor o seguinte: que se o senhor quiser ficar curado da sua doença, da sua lepra, para o senhor mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, aí o senhor vai ficar sarado. O garoto deu o recado e foi embora. Ele ficou revoltado. O quê? Quer dizer que vinha aqui, fala assim para mim, nem me atendeu direito, eu? Sujeito importante, uma das pessoas mais importantes da Síria, tendo que chegar aqui, o profeta não vem, ainda manda lá um recadinho através de um garoto. Como é? Não, não vou. Ele falou: eu não vou descer nesse rio, não vou tomar banho nesse rio, nem me lavar nesse rio. Tem rio muito mais importante na minha terra, porque na época o Rio Jordão não era um rio de água límpida como é hoje, era um rio novo, era um rio de água barrenta naquela época, hoje não é mais. E ele então começou a questionar o rio, assim que é um orgulhoso. O orgulhoso questiona tudo. O orgulhoso acha que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, da maneira como ele acha, da maneira como ele pensa que tem que ser feito. Por isso que não é abençoado, sabe por quê? Porque com Deus essas coisas não funcionam. Para você se submeter, tem que ser do jeito de Deus. Não é do jeito que nós achamos, não é do jeito que nós imaginamos que tem que ser. É do jeito de Deus e da forma de Deus, se queremos então sermos abençoados. Diga glória a Deus. E ele simplesmente queria que o rio fosse diferente. Ah, tem rio lá na minha terra mais importante. Tem rios lá na Síria, lá em Damasco, que são melhores do que esse rio, de água mais limpa. Como é que eu tenho que descer nesse rio? E ele começou a questionar, porque ele queria se lavar no Arbana e no Farfá, que era um rio lá da terra dele. E ele ia embora. Ele preferia ir embora do que receber a cura que o profeta realmente ofereceu para ele. E os soldados dele: mas não faça isso. Se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria. Por que essa resistência? E foram trabalhando nele, até que ele quebrou um pouco aquela arrogância, aquele orgulho, e começou, novamente, continuou sendo tratado por Deus. Teve que tirar sua farda de general, foi tirando a sua roupa na frente dos seus subalternos, expôs toda a sua mazela, toda a sua doença. No momento que tirou sua roupa, ficaram visíveis as marcas da doença no corpo dele. E depois então que ele passou por essa situação humilhante, ele desceu até o Rio Jordão. E quando ele desceu o Rio Jordão, a palavra de Deus diz que ele mergulhou no rio a primeira vez, voltou à tona, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta vez e voltava à tona, continuava doente. Mergulhou a sexta vez no rio e voltou à tona, e as marcas ainda estavam no seu corpo da presença da doença. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou no rio pela 7ª vez, que ele voltou à tona, a sua pele, diz a palavra de Deus, estava tão limpa que nem pele de criança. Diga glória a Deus. A marca da doença foi embora. Ele saiu dali, viu-se curado. E quando ele estava vestindo a sua roupa, o profeta apareceu. O profeta Eliseu. Aí ele foi conhecer o profeta. Ele fez reverência ao profeta. Trouxe 300 quilos de prata para dar para o profeta. Trouxe 85 quilos de ouro para poder oferecer para o profeta como presente. Trouxe um monte